Uma das profecias mais impressionantes de toda a Bíblia está no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. O anjo Gabriel revela a Daniel o dia exato em que o Messias se apresentaria como rei, 5 séculos antes de acontecer. Em Daniel, capítulo 9, versículo 25, está escrito: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas mais 62 semanas são 69 semanas de anos. Cada semana profética equivale a 7 anos. 69 semanas de anos totalizam 483 anos. E os calendários antigos usavam anos de 360 dias, fazendo o cálculo. 483 anos vezes 360 dias, 173.880 dias. O que o anjo Gabriel estava dizendo é que, desde o decreto para restaurar Jerusalém até a apresentação do Messias, se passariam exatamente 173.880 dias. Esse decreto foi dado no dia 14 de março do ano 445 a.C. Isso está registrado em Neemias, capítulo 2. Agora, atenção. A única vez em que Jesus se permitiu ser apresentado como rei foi na entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho, enquanto a multidão gritava: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Isso aconteceu em 6 de abril do ano 32 depois de Cristo, de 14 de março do ano 445 antes de Cristo até 6 de abril do ano 32 depois de Cristo. São exatamente 173.880 dias. Coincidência? Não tem como. Agora segura isso. Essa profecia foi traduzida para o grego na Septuaginta, 3 séculos antes de Cristo nascer. Ela estava registrada muito antes de Jesus aparecer na história. E até hoje, essa profecia permanece como uma das provas mais impressionantes de que Jesus é quem disse ser, o Messias prometido. Ela é tão precisa que muitos céticos chegaram a afirmar que o livro de Daniel deveria ter sido escrito depois de Jesus, por ser detalhado demais. Mas tudo mudou em 1947. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, provando que o livro de Daniel já existia séculos antes do nascimento de Cristo. Ou seja, a profecia estava escrita muito antes dos fatos acontecerem. E sabe o que é mais curioso? A tradição judaica ficou tão incomodada com isso que alguns rabinos chegaram a proibir a leitura do livro de Daniel. Isso é registrado em versões do Talmud, que é o conjunto de comentários rabínicos sobre a Torá. Tem o Talmud de Jerusalém, o da Babilônia, e em alguns momentos eles se contradizem bastante. Mas o fato é, houve uma tentativa de silenciar Daniel porque ele apontava claramente para Jesus como Messias. E por que não aceitaram? Porque Jesus não veio da forma como esperavam. O apóstolo Paulo disse que o evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que creem é o poder de Deus. Essa profecia também está documentada no livro clássico de Sir Robert Anderson, A Vinda do Príncipe. E, sinceramente, não precisa nem recorrer à arqueologia para crer. É só olhar os números, as datas, as evidências. Jesus entrou em Jerusalém exatamente no tempo previsto. Não tem como forçar isso. E pode até ter quem diga: isso foi mal interpretado. A profecia não era sobre Jesus. Mas os fatos estão aí. Você pode até tentar misturar cristianismo com judaísmo, mas vai acabar confuso, frustrado e perdido.
porque os caminhos são diferentes. Deus deixou tudo muito claro e muito preciso. E quando você olha para essa profecia, não tem como negar. Os profetas disseram: as datas batem. A matemática é perfeita. É por isso que eu sou cristão. Não por tradição. Não por imposição. Mas porque os fatos confirmam a fé. Jesus não apenas cumpriu a profecia. Ele é o único que poderia cumpri-la. Isso prova, sem sombra de dúvida, que Jesus é o Messias prometido e o Filho do Deus vivo. A Bíblia, sim, é um profeta que não erra, não acha?